Quando alguém fizer ao Senhor uma oferta de cereais, a sua oferta será de flor de farinha. Deitará nela azeite e sobre ela porá incenso. E atrará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais lhe tomará um punhado da flor de farinha e do azeite com todo o incenso, e o queimará sobre o altar por oferta memorial, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. O que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e a seus filhos. É coisa santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Quando fizeres oferta de cereais assada ao forno, será de bolos ázimos de flor de farinha, amassados com azeite, coscorões ázimos, os untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de cereais assada na assadeira, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite. É oferta de cereais. E se a tua oferta for oferta de cereais cozida na frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. Então trarás ao Senhor a oferta de cereais que for feita dessas coisas, e será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. O sacerdote tomará da oferta de cereais o memorial dela, e o queimará sobre o altar. É oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E o que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e a seus filhos. É coisa santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que fizerdes ao Senhor será preparada com fermento, porque não queimareis fermento algum, nem mel algum, como oferta queimada ao Senhor. Como oferta de primícias, oferecê-lo-eis ao Senhor, mas sobre o altar não subirão por cheiro suave. Todas as tuas ofertas de cereais temperarás com sal. Não deixarás faltar a elas o sal do pacto do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Se fizeres ao Senhor oferta de cereais de primícias, oferecerás como oferta de cereais das tuas primícias espigas tostadas ao fogo, isto é, o grão trilhado de espigas verdes. Sobre ela deitarás azeite e lhe porás por cima incenso. É oferta de cereais. O sacerdote queimará o memorial dela, isto é, parte do grão trilhado e parte do azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Bem, nós estamos chegando na penúltima das ofertas que nós mencionamos para os irmãos, que nós estudaríamos. Nós mencionamos para os irmãos que, começando do capítulo 1 até o capítulo 5, capítulo 6, nós vimos que há 5 ofertas. Se nós caminharmos, começando com a primeira, ela nos fala que Deus está indo em direção ao pecador na pessoa de Cristo. Então é o holocausto, depois cereais, algumas têm a tradução como oferta de manjares, depois oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Como nós estamos vendo o contrário, a nossa experiência como ela é, como nós experimentamos essas lições, então primeiro nós aprendemos que Cristo levou os nossos pecados, as nossas culpas e as nossas transgressões. Depois nós aprendemos que Cristo levou também na sua cruz o nosso velho homem, ou seja, o pecado no singular, a árvore que produz os frutos que nós chamamos de transgressão ou de culpa. E depois, quando nós vimos essas duas coisas, nós então entramos na oferta de paz, a oferta pacífica. Porque nós realmente temos uma revelação de Deus do que Ele está fazendo na nossa vida. E já não ficamos mais apavorados, achando que nós não somos salvos, porque nós somos levados muitas vezes a cometer determinados tipos de ofensas a Deus. Nós aprendemos que nós temos pecados, mas também nós temos o pecado que habita em nós, o velho homem, a velha natureza que está em nós. E então nós entramos na paz. Agora, quando nós chegamos nesse ponto, irmãos, dessas 3, na nossa experiência, nós vamos caminhar sempre nessa direção. Oferta pela culpa, oferta pelo pecado, e aí entramos na oferta da paz. Então agora nós vamos ter que ser preparados para entrarmos nessa experiência da oferta de cereais. Então os irmãos vejam bem. Oferta de cereais era uma oferta também chamada de cheiro suave, porque ela era uma oferta queimada. A diferença dessa oferta para a oferta de holocausto e a oferta pacífica é que ela não estava relacionada com uma vida. Não havia sangue envolvido. Ela era oferecida com flor de farinha. Está vendo? Flor de farinha. O que é a flor de farinha? Flor de farinha é quando você coloca aquela pedra chamada mó,
que trabalha em cima do grão que você coloca, e ele vai moendo aquele grão, tá certo? E então fica ao redor daquela pedra, fica um pozinho, muito fininho, que é chamada flor de farinha, que é a farinha mais fina, que é o que é o ideal, né, para você fazer o melhor tipo de pão e de bolo. Porque quando o pão é muito pesado, é porque a farinha é muito grossa, né? O trigo não foi devidamente tratado, esmiuçado e quebrado, né? Então, isso, irmãos, pelo fato de nós estamos vendo aqui a flor de farinha, que é um produto da terra e não é um produto animal, não tem sangue envolvido, então essa oferta, ela está falando da vida que o Senhor Jesus viveu aqui na terra. A oferta de cereais ou de manjares, mas eu não gosto muito da expressão manjares, parece que não dá uma ideia muito clara. De manjares da ideia que é comidas, e comidas pode ter carne, né? No caso aqui não tem esse aspecto, é flor de farinha, né? Então é de cereal, é um cereal. Os irmãos sabem, Jesus é o grão de trigo que caiu do céu na terra. Ele disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Esse trigo, né, que está sendo apresentado para nós aqui. Algumas coisas podiam ser colocadas nessa oferta, e outras não, né? Então podia ser misturado azeite, o incenso, e depois tinha que ter o sal, né? Vamos tentar descobrir algumas coisas interessantes aqui. Eu disse para os irmãos que quando Jesus, nós estamos caminhando agora, né, e as coisas mais elevadas que nós vamos aprender, é que Jesus, ele cumpriu para nós, tá certo? Ele cumpriu para nós aquilo que está nas tábuas da lei, os 10 mandamentos. Então na primeira tábua você tinha 4 mandamentos, na segunda você tinha 6 mandamentos. Quando Jesus mencionou para aquele jovem rico, guarda os mandamentos, ele não citou nenhum da primeira tábua. Ele citou só da segunda. Ele começou com honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Está vendo? Essa segunda tábua é exatamente representada pela oferta de cereais. Nessa oferta de cereais, que aponta para Jesus, o sacrifício dele, da maneira que é feito, indica que Jesus, ele cumpriu para nós a nossa responsabilidade com o nosso próximo. Porque os irmãos vão ver, a partir do quinto mandamento, você vai descobrir que todos eles têm a ver com o nosso próximo. Do primeiro até o quarto é relacionado com Deus. E esse, Jesus cumpriu na oferta do holocausto, que é o capítulo 1 que nós vamos ver, se der, na semana que vem. Não é? Aí os irmãos lembram que o Abel, ele ofereceu para Deus o sangue. O Caim não ofereceu. O Caim estava oferecendo essa oferta. Está vendo? Mas essa oferta não pode ser oferecida sozinha. Ela tem que sempre estar relacionada com o holocausto, que é a consagração total a Deus, ou relacionada com a oferta pelo pecado, porque nós somos pecadores. Agora o Caim não. O Caim queria oferecer apenas a oferta da terra. E por isso Deus não aceitou. Os irmãos estão entendendo? Muitas vezes, muita gente não consegue entender. Por que Deus não aceitou o Caim? Porque o Caim não aprendeu que ele precisava sacrificar um inocente. O inocente tinha que morrer no lugar dele. Ou seja, tinha que matar uma ovelha para poder apagar o pecado dele. Os irmãos lembram que Adão e Eva fizeram aventais de folha de figueira. Não é isso? Mas quando Deus apareceu e disse, Adão, onde estás? A consciência foi tocada e disse, Senhor, ouvi a tua voz soar no jardim, escondi-me porque eu estava... Mas ele estava com folha de figueira. Está vendo? Então o que é isso, irmão? A folha de figueira é a religião dos homens. É o esforço do homem para resolver o seu próprio problema do pecado. Aí Deus, o que ele fez? Deus fez aventais com peles de animais. Tá vendo? Ele matou um inocente. E Adão e Eva viram aquilo. E Deus, então, foi o primeiro pregador do Evangelho. A primeira pregação do Evangelho que nós temos na Bíblia foi Deus que pregou. Anunciando que o inocente tem que morrer para tapar a nossa nudez, o nosso pecado. Então, irmãos, a oferta de cereais, tá certo? Por causa de ter a flor de farinha, que é um produto da terra, está apontando para a vida de Jesus aqui na terra, a vida que ele viveu, tá certo? Sem contaminação, sem pecado, mas nunca apontando para a questão do sangue. O alimento da terra é a nossa responsabilidade com o nosso próximo. O sangue é de Deus. Sempre que a Bíblia menciona o sangue, Deus diz, você não deve comer o sangue pertence a Deus. É o símbolo da vida.
Os irmãos sabem por isso que no livro de Atos há uma indicação, não é? Lá não é uma proibição, mas lá há uma sugestão de que as pessoas não deveriam comer o sangue, nem comer carne de animais que foram sufocados, ou seja, que o sangue permaneceu dentro deles. Os irmãos sabem por quê? Porque o sangue foi escolhido por Deus como símbolo o preço da nossa redenção. Eu comia sangue até uma certa época da minha vida. E a pessoa que eu tive problema de uma vez entristecer muito é exatamente a irmã Terezinha, que está no hospital. Essa que está com esse problema sério. Foi com ela. Um dia eu queria comer, ela falou, mas irmão, come. Irmão, come sangue? Ah, como, eu gosto de sangue de galinha, para mim é uma delícia. Faz aquele bife, né? Uma delícia eu comia. Tá vendo? Mas um dia o Senhor veio me mostrar, olha, lá no livro de Atos tem uma sugestão feita pelos apóstolos que não se deve comer. Não era, agora no Novo Testamento é problema de higiene. Porque os irmãos sabem, toda a impureza do animal está no sangue. Se você come aquele sangue ali, você está comendo toda a impureza. Né? Mas no Novo Testamento é por causa do símbolo do preço da nossa redenção. Então não devemos comer. Muito bem. Agora, irmãos, vamos ver uma coisa aqui. Flor de farinha. Os irmãos sabem, Jesus é o grão de trigo. Ele foi moído, foi quebrado, tá certo? E os irmãos vão ver o seguinte, que todo esse aspecto da flor de farinha, essa moedura que é feita em cima dele, veja, tem uma coisa que no mundo é inexplicável. Só na igreja, só no mundo espiritual que as pessoas podem entender. Porque, veja, Jesus veio para o que era seu. E o que aconteceu? Jesus recebeu. Não foi isso que aconteceu com Moisés? Moisés foi lá quando viu o egípcio batendo no hebreu, ele foi lá e matou o indivíduo. No dia seguinte ele chegou lá, quando ele falou com os dois irmãos, vocês estão brigando entre si? Na mesma hora um se levantou e disse, o que é? Você está querendo me matar igual você matou o egípcio? Você não está agradecido que eu matei o egípcio? Não, não estou não. Estranho, né, irmão? Ele queria servir, ele queria ajudar. Sem dúvida que tinha a mão de Deus por cima. Aí o que ele teve que fugir. Depois, quando ele voltou, e quando ele trouxe a revelação do eu sou para aquele povo, deu um pouquinho, o chicote apertou e disse, Moisés, para que você veio trazer problema para nós, Moisés? Moisés é o libertador. Jesus, irmão, na terra a mesma coisa. Você lê os Salmos, eu não tenho tempo para mostrar para você, não tem até os versículos, mas é muito grande, Vamos ver se a gente dá para cobrir pelo menos assim, uma parte dessa, que é uma das ofertas mais claras para a gente estudar essa, É muito, muito simples de estudar. O entendimento pode ser profundo, mas a maneira que é apresentada é muito simples. Não é como as outras que nós vimos, que são difíceis, Mas veja bem, Jesus está na terra servindo e o tempo todo ele é rejeitado. Está vendo o que é isso? Isso, irmão, é o trigo sendo moído. Está vendo? Não tem jeito, olha, há pessoas que acham que quando você serve, que você é uma pessoa muito espiritual, você é muito consagrado, você não vai ter problema, não. Quanto mais espiritual, mais problema você tem. Quer dizer, também devo dizer, por outro lado, porque senão você pode pensar assim, para entender o que eu estou dizendo aqui. Que há pessoas que podem ter muito problema porque está errado. É possível? É possível também. Não vai pensar que maravilha, agora a pessoa tem problema, ele é espiritual. Não, não é só isso, não. É que uma pessoa que é espiritual, ele pode ter muito problema e normalmente ele vai ter. Porque Paulo diz, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. É plural, tá vendo? Você lembra como é que é no Sermão do Monte? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os puros, os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores. E qual que é o resultado? A última? Mencionamos 7, agora é a 8ª. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Esse é o resultado aí, mas esse é o resultado. Você quer 7 bem-aventuranças? Mas a 8ª, mas o resultado vai ser esse. Tá vendo? Se você tiver as 7 primeiras, se você for pobre de espírito, manso, e tiver fome e sede de justiça, for pacificador, misericordioso, o resultado você vai ser perseguido por causa da justiça. Tá vendo? Irmão, essa é a vida de Jesus, e é o mesmo caminho que nós vamos ter que passar. Então é o grão de trigo, a flor de farinha que está sendo
esmiuçado, né? Ele era rejeitado quando ministrava a bênção. Ele era mal entendido quando dava instruções. Os seus inimigos e amigos, né, sofria na mão de um e de outro. Até o ponto que ele chegou a dizer: ô geração total, até quando vos sofrerei? Está vendo? Estava sofrendo. Até quando vos sofrerei? Né? Marcos 9:19. Mas, irmãos, o que acontecia com Jesus é diferente do que acontece conosco. É que ele, mesmo passando por tudo isso, ele não diminuía o seu serviço. A nossa experiência é diferente nisso. É que no momento que nós estamos servindo e nós sentimos que nós somos rejeitados, nós caímos fora. Essa é a falha do homem. Tá vendo? É nesse ponto que a gente falha. E você tem que continuar ainda servindo e sendo esmagado e triturado. Esse é que é difícil. Tá vendo? Porque é dessa maneira que você realmente é mais preparado, não tem jeito. E um dia, até as próprias pessoas que estão servindo daquela pedra, né? Porque alguns têm que servir como aquela pedra que está moendo a sua vida, quebrando, esmiuçando a sua vida. Um dia eles também vão ter que comer daquele pão que vem daquele trigo, daquela flor de farinha. Não tem jeito, é inevitável. É só questão de tempo, é só esperar. Mas é uma lição, irmãos, olha, lição difícil, que até Jesus disse: até quando vos sofrerei? Até quando vos sofrerei? Né? Os irmãos sabem, a nossa experiência é que quando nós chegamos num ponto de dificuldade, né? Quando nós somos rejeitados, colocados de lado, né? Você dá a sua vida, ajuda e faz tudo para as pessoas. E aí a pessoa te põe você de lado, o que nós fazemos? Bem, agora eu vou cuidar de mim, o resto que se dane. Não é verdade? Não é assim? É. Mas não era assim com Jesus. Né? Nosso sacrifício tem um limite. Quando a nossa bondade é rejeitada, nós achamos que não devemos repeti-la. Mas com Jesus era diferente. Eu lembro que o irmão Mi, ele conta num dos livros dele o seguinte, que tinha um irmão na China, que ele disse o seguinte, não era um pregador esse irmão nem nada, mas Deus tinha trabalhado tanto na vida desse homem, que ele disse, para você conhecer quanto aquele irmão, quanto amor de Deus aquele irmão tinha nele, era necessário que você fosse o seu pior inimigo. Para você conhecer quanto amor aquele irmão tinha de Deus, era necessário que você fosse o pior inimigo que ele tinha. Aí você ia saber quanto amor que ele tinha. Os irmãos sabem, na cruz, quando Jesus foi rasgado, não é isso? O que aconteceu? Sangue e água. Água e sangue. Sangue e água. Né? O sangue é o perdão e a água é o suprimento. Então, irmãos, olha, essa lição que nós temos aqui na vida de Jesus é muito profundo, né? Agora veja bem. Jesus, será que ele sentia ou não sentia todas essas coisas que as pessoas faziam com ele? Os irmãos já pensaram? Olha, imagine bem. Você já pensou na experiência do Filho de Deus dentro de uma casa onde tudo indicava que eram 7 irmãos? Ele era o mais velho. Porque a Bíblia menciona o nome de 4 irmãos, né? Tiago, José, Judas e Simão. 4 irmãos. E as suas irmãs, que tinha que ser pelo menos 2, né? Talvez era 7, era o número perfeito, não sei, é uma conjectura. Você já pensou, o Filho de Deus, que viveu nessa terra como flor de farinha, porque isso aqui está falando da vida que ele viveu, né? Em Belém, Nazaré, né? Em Jerusalém, a vida dele é aquela flor de farinha. Ele nunca, a flor de farinha, irmão, quer dizer que aquele grão você não consegue diferenciar. Fazer diferença entre um grão e outro. Você pega um, qual que é maior, qual que é menor, você não sabe. Tá vendo? Isso quer dizer que a vida de Jesus é sempre a mesma, é sempre igual. E você acredita ainda que mesmo o Filho de Deus vivendo dentro daquela casa e vivendo como ele vivia, que nós podemos ter uma pequena luz de como é que ele vivia, não podemos ter uma luz completa, porque é muito difícil. Você ainda pode entender que a Bíblia diz assim, nem os seus irmãos criam nele. Não é verdade? Nem os seus irmãos criam nele. E nós reclamamos, às vezes eu me desculpo pensando, oh meu Deus, mas como é que eu posso, como é que o meu filho pode estar afastado da comunhão? Aí um dia eu estava no meu quarto lá chorando, o Senhor falou comigo assim, mas o meu filho quando esteve na terra, nem os irmãos dele não criam nele. Você está chorando por quê? Essa besteira que eu acabei de falar. Das muitas que eu falo, falei mais uma. Tá vendo?
Depois de levantar um defunto de 4 dias, já cheirava mal. Todo mundo está lá com, né, lenço lá no nariz para não chegar nem perto. Ele disse, Lázaro, vem para fora. E as pessoas resolvem matar Jesus e o Lázaro também. Não é para crer nele, não. Muito difícil, irmão. Sabe o que é isso, irmão? Olha aqui. Você descobriu aí algumas coisas interessantes? Por exemplo, quando essas ofertas eram feitas em alguns lugares. Né? Eram cozidas em alguns... Ah? O que vocês descobriram aí? Era o quê? Então, menciona para mim o lugar para a gente poder ler e dizer para os irmãos. Onde está? 2:4. Quando fizer oferta de cereais assada ao forno. Muito bem. O 5. E se a tua oferta for oferta de cereais assada na assadeira, tem uma outra tradução que diz aí? Não, desculpe, tem uma outra tradução da assadeira? Caçarola, isso é melhor, viu? Caçarola é melhor. Assadeira, não dá ideia, porque assadeira, você pode assar uma coisa na frigideira também, não é verdade? Tá? Aí, no 7 é frigideira. Então, veja, aqui você tem 3 níveis, tá vendo? Onde a oferta era sacrificada. E aqui está falando, ela foi colocada no fogo. Tá vendo? Bom, isso está falando do sofrimento de Jesus. É a vida dele aqui na terra, tá vendo? Porque é a flor de farinha. E está mostrando para nós como é que era o tipo de sofrimento dele. Então, veja bem, eu já falei para os irmãos um dia, alguns é capaz de lembrar. O que significa a assadeira, a caçarola e o forno? Qual que é a diferença, irmãos? As madames agora, as donas de casa, porque os varões entendem de patavinas, não ajudam na cozinha, nunca vou na cozinha para lavar as panelas igual eu lavo, né? Então eu sou bonzinho, aí isso, Opa, tem um varão ali que já sabe, ó. Opa, a frigideira é rasa. Não pega carona não, Josino. Aí você sabe, né? Tá bom. E a outra? E depois a caçarola ela é mais funda, ou mais alta, não é? E o forno. Então, vocês estão vendo? Olha, irmão, você está falando da vida de Jesus aqui na terra, o sofrimento que ele passou, como ele foi triturado, moído. O Espírito Santo usou essa figura de ser colocado nesses lugares, para ser colocado no fogo, para mostrar como é que as pessoas viam o sofrimento dele. Então, veja bem, a caçarola é difícil para você ver a pessoa que está lá, o que está lá dentro da caçarola, o que é? Que vai ser levado no fogo. É o quê? A flor de farinha, misturada com azeite, com incenso e com sal. Quem que é? É a pessoa de Jesus. Está entendendo? Então, o que é a caçarola? A caçarola é o sofrimento de Jesus que todo mundo podia ver. Está vendo? Mas era uma medida de conhecimento muito pequenininho do sofrimento dele. Era, vamos dizer, as multidões, incluindo talvez alguns dos filhos de Deus, alguns dos crentes que já criam em Jesus, mas que seguia Jesus, sabe o que é? De longe. Agora, já na caçarola, não. Na panela. Na caçarola ou na panela, né? Já era um pouco mais alto. Para você ver o sofrimento que estava acontecendo com a flor de farinha lá dentro da panela, você já tinha que levantar e fazer um sacrifício maior para você poder chegar e ver lá. Esses, irmãos, são só os apóstolos, os discípulos chegados a Jesus. Eu falei o quê? Desculpe. A frigideira, tá. Eu troquei sem observar. Obrigado. Então, na frigideira. Então, esse é o mais comum, que ela é baixinha. A frigideira é dessa alturinha. Tá? Qualquer pessoa pode chegar e o sofrimento dele, assim, não vê muito. Tá vendo? Mas já quando fala da caçarola ou da panela, né? Então já é um pouco mais alto. Aí esse exige uma certa intimidade com o Senhor. Os irmãos sabem, entre os discípulos os apóstolos, tinha 3 que eram mais chegados. Pedro, Tiago e João. Não sei porquê. Não é que Jesus tinha preferência por eles. Acho que Jesus não tinha preferidos. Mas eles podiam estar mais perto. E os irmãos sabem, todos esses 3 também deram a vida deles pelo Senhor. Né? Eles também estavam no Monte da Transfiguração, estavam quando Jesus ressuscitou mortos, né? E ocasiões especiais. Pedro, Tiago e João. Mas eles pagaram, né? Essa revelação custou realmente preço muito alto, que a própria vida deles. Né? E a Bíblia menciona que a própria vida do Tiago. Né? Muito bem. Mas o forno, irmãos, né? O forno só Deus podia. Tá vendo? Porque é um troço fechado. Tá vendo? Você pode olhar de fora e tal, mas o que está acontecendo lá dentro, o sofrimento daquele material que está ali dentro do forno,
Aí esse sofrimento só o Pai conhece. Nós talvez nunca vamos poder entender. Completamente não. Nunca vamos poder entender. Tá? Os irmãos imaginam. A gente não consegue parar para pensar um pouquinho na profundidade do sofrimento de Cristo, do Pai, quando o Pai teve que virar o rosto para o lado, porque o Filho estava carregando todo o pecado da humanidade, né? E a Bíblia diz que ele teve que clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Não era mais, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? Ele não está falando como filho, agora está falando como no lugar do pecador, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? E em seguida, porque ele foi colocado como pecado, não como pecador, mas como pecado naquela cruz, né? E ele então tem que experimentar a condenação, fogo do inferno. Ele que disse abertamente, quem tem sede, vem a mim e beba. Na cruz ele diz, tenho sede. Nós vamos sabendo? Não era só sede física, era física, mas era muito mais, tá vendo? E esse tipo de sofrimento, só o Pai é que conhece. Então isso é a frigideira, a caçarola e o forno, não é? Muito bem. Agora, irmãos, vamos ver aqui, por exemplo, era flor de farinha, sem desigualdade, né? Os irmãos lembram disso? Flor de farinha, aquele pozinho que você não consegue distinguir se um é maior do que o outro. Ele é sempre o mesmo, né? Então, por exemplo, deixa eu citar para os irmãos alguma coisa que eu li de um irmão, que eu achei interessante, que ajudava a gente a entender. Por exemplo, Jesus era uma pessoa firme, não é isso? Nós conhecemos muitos irmãos que são firmes, não é isso? Aquelas pessoas assim, Moisés, né? Não sei, Moisés era manso, né? A gente fala que Moisés era duro, Moisés era manso. Pessoa assim, bem durona, né? Legalista. Mas olha, a firmeza de Jesus, porque ele era flor de farinha, a sua firmeza nunca se tornava em obstinação. Sabe que é uma pessoa obstinada? É aquela pessoa que está mostrando para ele que tem um erro, que não está bom, não entra por esse caminho, mas ele é firme. Ele se torna firme, se torna obstinado. Jesus não. Ele era firme, mas nunca ele se tornou uma pessoa obstinada. Ele era calmo, tranquilo, não é isso? A gente nem imagina como. Mas a sua firmeza, a sua calma, desculpem, nunca se transformou em indiferença. Porque tem gente que é calmo, que está assim. Né? O vulcão tentando a erupção e olha, está saindo fumaça. Não. Jesus não era indiferente. A gentileza dele nunca se transformou em fraqueza. Os irmãos sabem que era pessoa gentil, não é? Para o homem, é fácil para aquela pessoa que é gentil ser um fraco. Na hora que ele precisa falar não, ele não fala. Na hora que precisa falar sim. Entendeu? E a sua elevação de alma, disse esse irmão, nunca se transformou no esquecimento dos outros. Ou seja, está tão alto, tão elevado o terceiro céu, que nem olha para baixo. Não. Aquele povo está muito... Não vou voltar para aquela situação lá, não. Não, ele nunca se esqueceu das outras pessoas. Quão diferente que ele era. A graça de Deus era perfeita nele, nunca de mais, nunca de menos. Né? Nós somos diferentes, né? Por exemplo, Paulo, o que você acha que o Paulo... Qual é a característica do Paulo? Você acha que é uma coisa... Né? É firmeza, né? É energia. Você lê, você vai ver que o Paulo era essa pessoa. Né? E o João, o apóstolo João? Né? Afeição, tá vendo? Mansidão, deitava no seio de Jesus. E o Pedro? Pedro é o zeloso, o zelo sem entendimento, arranca a espada e tenta cortar o pescoço, aí o cara vira a cabeça, corta a orelha só. Ele tentou cortar, foi o pescoço, tá vendo? Então, mas isso é flor de farinha, tá vendo? Os irmãos estão entendendo? O que significa, quando você estuda isso, é a vida de Jesus. Agora, se essa oferta ele fez para nós, o que significa isso? É que ele quer reproduzir, tá vendo? Essa vida dele que ele viveu na terra em nós hoje. Nós podemos chegar a viver dessa maneira. Tá vendo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o azeite. Na flor de farinha podia misturar o azeite. E nós sabemos que é símbolo da pessoa, das ações do Espírito Santo. Tá vendo? Então Jesus, você pode ver, começou a vida, Lucas 3, 22, que ele, no batismo, né? O azeite foi derramado sobre ele, sobre a flor de farinha. E aí você pode ler Lucas capítulo 4, verso 1, 4, 16, Atos 10, 38, né? Que o Espírito do Senhor ungiu Jesus de Nazaré, que andou fazendo bem, curando muitos enfermos e libertando os oprimidos do diabo. Tá vendo? Isso é exatamente, irmão,
essas passagens de Lucas 4:1, 4:16, Atos 10:38, fala exatamente de Jesus como uma flor de farinha, né? Ele fazendo o bem, vivendo aqui nessa terra. Ainda que ele era esmiuçado, esmagado, ele nunca perdeu o poder. O azeite estava sempre misturado ali, né? Nosso poder muitas vezes vem da carne. Nós deixamos, né, que alguma coisa seja misturada junto com o azeite. Os irmãos sabem, foi mencionado aí que não podia ser colocado o quê? Onde que está? O verso o quê? 11, né? Então como é que diz aí? Nenhuma oferta de cereais que fizer do Senhor será preparada com... E o quê? Mel. Muito bem. Vou fazer um jogo aqui. Você tem... O que você acha que estaria contra o azeite e contra o incenso? Qual que é o oposto aqui? Porque você pode colocar azeite e incenso. Mel para o azeite? Muito bem. Antes de colocar, vamos tentar só uma coisa aqui. Quando você põe fogo no incenso, o que acontece? Muito bem. Aí, se você colocar fogo no fermento, acontece alguma coisa? Tem alguma coisa especial que acontece? Não. Mas se você colocar fogo no mel, azeda. Ele é doce, tá vendo? Então aí, qual dos dois você acha? Que o mel é para o azeite ou para o incenso? Tá vendo? O mel é aqui. Agora, o azeite é... Você está dando para ler, não? Porque o verde está muito... Pela fé, né? Irmão, você entendendo o que está acontecendo? Ó? Nossa. Gente, socorro. Ó. Agora, irmãos, por quê? Se você quer fazer um bom estudo bíblico, procura aí no Novo Testamento a palavra fermento, você vai ver. Fermento de Herodes, fermento dos saduceus, fermento dos fariseus, fermento lá da Gálatas, capítulo 4 ou 5, Paulo menciona sobre doutrina, o fermento da imoralidade em 1 Coríntios capítulo 5, tá? Tudo negativo, e aqui está a origem está aqui. Pessoal, irmão, eu não consigo acreditar, como é que as pessoas podem interpretar? Se prega que a parábola do semeador é a pregação do evangelho, e isso é verdade lá em Lucas, não tem a menor dúvida que é a pregação do evangelho. Em Mateus não, mas em Lucas é pregação do evangelho, no meu entendimento. E os pregadores, os estudiosos da Bíblia pregam o quê? Que 1/4 da semente caiu em boa terra. É isso? Ou seja, 25% é boa terra, que vai aceitar o evangelho e vai se converter. Tá vendo? E as pessoas estão escrevendo livros para a gente poder pregar hoje, porque nós vamos conquistar Belo Horizonte inteiro. Eu não consigo entender isso. Sendo que nós pregamos, ensinamos que é 25%. Irmão, não dá para a gente entender como é que está claro na Bíblia que isso não é verdade. A Bíblia não ensina que é meio a meio. Nem podemos dizer que é 25%, mas nós sabemos que é um grupo muito pequeno, E os irmãos veem hoje como nós estamos andando longe da palavra de Deus, pregando que nós vamos conseguir transformar esse mundo. Por que não? Porque a palavra de Deus diz que é como a mulher que escondeu o fermento em 3 medidas de farinha até levedar toda a massa. E aí todo mundo vai converter? Não, acho que não vai não. Então não vai levedar toda a massa. Tá vendo? Só o fato da mulher estar escondendo o fermento, irmão, já é uma coisa negativa. Tá vendo? Então, irmão, fermento aqui está em oposição ao Espírito Santo simbolizado pelo azeite. Na vida de Jesus não tinha fermento, tinha a ação e o poder e a pessoa do Espírito Santo na vida dele. Está vendo? Mas na vida de Jesus tinha incenso. Quanto mais você queimava ele, mais cheiro ele soltava, mais perfume ele soltava. Mas se você colocar o mel, se você colocar ele no fogo, ele é doce, sabe? Bom, nós conhecemos todos nós conhecemos, nós não precisamos pregar para ninguém. Né? Nós somos aquela pessoa boa, aleluia, irmão, glória a Deus, Deus te abençoe.
Lá no culto está tudo bem. Irmão, agora vire para o seu irmão, diga para ele, eu te amo, meu irmão. O Senhor te abençoe, nenhuma praga cairá sobre a tua tenda, abraça. Deixa esse irmão pisar no meu calo para mim ver se eu vou falar isso com ele. Deixa ele pôr fogo na minha tenda para ver se o mel, se é incenso ou se é mel. Tá vendo? Se azedar, é mel. Tá vendo? Agora, se continuar saindo bom perfume, é incenso. É de Deus. Irmão, tá entendendo? Esse é o ensinamento da palavra de Deus, né? Olha, e aí, irmãos, é importante a gente lembrar disso, porque, olha, hoje nós queremos pregar o evangelho, queremos anunciar o evangelho, mas na Bíblia tem uma ordem, que é ficar em Jerusalém até que sejais revestidos com o poder do alto. Irmão, eu vejo isso hoje quando eu vou, como esse trabalho de ir lá no hospital, orar pelas pessoas, esse poder de Deus não é uma coisa que você anda o tempo todinho, que você está sentindo queimando, que o trem está queimando, você está sentindo choque. Não é, claro que não é, é passageiro. Mas se você tem, você tem. E quando você chega perto das pessoas para falar do amor de Deus, o poder de Deus se manifesta. As pessoas são tocadas. Não é? E é necessário isso. Não é? Os irmãos, veja, os discípulos conheciam a Cristo, eles tinham a comissão de Cristo, têm a bênção, mas ainda falta o poder. Ele disse, olha, vocês têm tudo isso, mas tem que ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos com o poder do alto. Nós precisamos não só da verdade, mas também do poder do Espírito Santo. Tá vendo? No holocausto, o Espírito Santo é visto como água. Na oferta de manjares ou de cereais é como azeite. Tá vendo? A segunda coisa, irmão, o incenso. Né? O incenso, então, estava relacionado com o mel. Não era permitido. Né? Os irmãos sabem, o incenso, hoje, incenso é uma coisa negativa, por causa de Hare Krishna e companhia limitada. Né? Se você passa na rua, estão querendo te vender incenso, e aquilo já vem tudo abençoado, muitas vezes ligado lá com o problema de demônio, é um perigo. Mas na palavra de Deus, o incenso era feito com perfumes caríssimos, e só aqueles que eram cheios do Espírito Santo que podiam preparar. E esse incenso era uma coisa tão sagrada que tinha um altar chamado altar de ouro do incenso. E se você queimasse o fogo estranho naquele altar, você era fulminado com fogo igual Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão. Coisa caríssima. Tá vendo? Então, isso, irmão, fala. Aquele altar está relacionado com esse incenso que nós estamos mencionando aqui. Vocês vão vendo como é que a Bíblia liga uma coisa com a outra? Se a gente quiser conhecer realmente o que é incenso, nós temos que estudar aquele altar, o que ele representa, o que ele simboliza. É isso que eu estou falando. Santo Espírito eles queimam. Então hoje é uma coisa. Então para nós hoje é um símbolo. É apenas um símbolo. Eu não levo incenso para minha casa para queimar nem nada. Né? Devo ter maior cuidado com esse tipo de coisa. Posso até, não quer dizer que eu não posso perfumar minha casa, posso. Mas cuidado com o tipo de perfume que você traz. Né? Mas aqui nós estamos falando que naquela época o incenso que era queimado em cima dessa oferta, né? Misturado com essa oferta, simbolizava as graças mais preciosas, a fragrância mais preciosa na vida de Jesus. Era a doçura, a fragrância da oferta do bendito Senhor. O mel, embora doce, é corruptível. Ele fermenta logo e se torna azedo. Ele se torna azedo, não é? No incenso, a fragrância não é exalada antes que o perfume seja posto à prova do fogo. Agora, com o mel é o contrário. O fogo faz com que ele seja fermentado. Bem, muita coisa para falar para os irmãos. O sal, né? Uma última. Os irmãos sabem o que é o sal. O sal sempre na Bíblia representa vida de ressurreição. Por quê? Porque é a única vida que combate a morte. Tá vendo? Então a Bíblia diz que todas as ofertas que eram feitas para o Senhor deviam ser salgadas com sal. Não é? Paulo fala no Novo Testamento que as nossas palavras devem ser temperadas com sal. Nós não sabemos por quê, né? Palavra é uma coisa muito séria. Não é? Quando uma aliança é descrita como sendo perpétua, a palavra de Deus diz que é aliança de sal. Tá vendo? Então, irmãos, há muitas coisas que nós podemos estudar. Eu não vou mencionar todas para os irmãos, mas deixa eu só chegar no ponto para ver se os irmãos realmente leram com atenção. Vamos ver as diferenças que nós temos aqui. As diferenças que nós temos. Deixa eu procurar onde é que está. Ok, está aqui. Ok, muito bem.
Primeiro, qual material que era usado para essa oferta? Está aí no início, capítulo 2. Vamos ver, vamos tentar descobrir aqui. Quando alguém fizer ao Senhor uma oferta de cereais, a sua oferta será de flor de farinha, deitará nela azeite, sobre ela porá incenso. E atrará os filhos de Arão, o sacerdote, um dos quais lhe tomará um punhado da flor de farinha, do azeite, com todo o incenso, e queimará sobre o altar por oferta memorial, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. O que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e a seus filhos, é coisa santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Agora, quando fizeres oferta de cereais assada ao forno, será de bolos ázimos de flor de farinha, amassado com azeite, coscorões ázimos untados com azeite. Irmãos, estão notando as diferenças? Vamos ver se eu consigo chamar a atenção dos irmãos para onde estão essas diferenças. Deixa eu ver se eu... Primeiro, vamos ver aqui. Os materiais, no primeiro caso, são enumerados. Olha aí. Diz que é flor de farinha, untado com azeite. É isso? Untado com azeite. E sobre ele se porá incenso. O que mais? A própria pessoa que trazia essa oferta, o ofertante, o que ele fazia? Ele tomava um punhado como oferta memorial. Está aí no finalzinho do versículo 2. E o que restasse da oferta era de Arão e dos seus filhos. Muito bem, capítulo 2, 1 e 2. Agora, no versículo 4, o que diz? Quando fizeres oferta de cereais, assada ao forno. Esqueça o forno agora, que é outra lição que nós estamos aprendendo. Será de bolos ázimos. Está vendo? Veja, lá em cima mencionou que é bolo. Não, diz que é flor de farinha apenas. Está vendo? Aqui diz que é bolo ázimo de flor de farinha, amassado com azeite e coscorões ázimos untados com azeite. Faltou alguma coisa? Tá vendo? Faltou incenso nessa daqui, ok? Bom, isso que eu estou chamando a atenção dos irmãos, porque os irmãos querem estudar, aprender a estudar o Levítico, você tem que observar que uma oferta de um jeito, no segundo é diferente, vamos ver o outro. O memorial para Deus, capítulo 2, versículo 2 diz que a pessoa que eu fazia a oferta tirava uma porção da flor de farinha untada com azeite e com incenso, e era um memorial para Deus. Vamos ver no versículo 9 o que diz. Isso. Então, quem que tomava? Tá vendo? Mas no primeiro caso, quem que fazia isso? Era o ofertante. Irmão, tá vendo? Então, irmão, essas coisas você tem que observar, porque se aqui tem o ofertante representa quem? Representa Cristo na nossa posição como pecadores que estão ofertando. É Cristo ofertando por nós. Mas aqui no caso, essa pessoa é tirada de vista, tá vendo? Aqui você só vê o sacerdote, que é Cristo. Ele perdeu de vista, não é? E no versículo 16. Tá vendo? Então você tem o ofertante e o sacerdote. Na terceira você não tem, a pessoa não aparece mais. Os irmãos lembram o que eu falei que significa essas diferenças? São níveis de entendimento espiritual. Tá vendo? Os irmãos vê alguma coisa mais séria ainda. Era flor de farinha, não é isso? Capítulo 2, versículo 1. No versículo 4, o que era? Era bolos ázimos de flor de farinha, mas não era flor de farinha em si, tá? Amassados com azeite e coscorões ázimos, untados com azeite. Já mudou o material também, tá vendo? Isso também são níveis de entendimento. E só para concluir, veja só. Essa oferta era oferta chamada de quê, irmãos? Capítulo 2? Oferta de cereais ou de manjares, como algumas traduções. O melhor é cereais. Muito bem, agora veja aqui. Verso 12. Como oferta... Está vendo? Verso 14. Se fizeres ao Senhor oferta de cereais de primícias. Está vendo? Oferecerás como oferta de cereais das tuas primícias espigas tostadas ao fogo. Isto é, o grão trilhado de espigas verdes. Os irmãos estão vendo, já mudou totalmente o que estava lá em cima. Agora veja. Quem que sabe o que é primícias? Sim. No Velho Testamento. O que era isso?
Tá, mas quando é que isso acontecia? Os primeiros frutos eram colhidos, mas por quê? Sim, pois é, mas isso era feito quando, irmão? Por que isso era feito? Por que alguém tinha que colher as primícias? Hã? Depois da Páscoa. O que era depois da Páscoa? Já caímos, sabe onde, irmão? Levítico capítulo 23, as festas de Israel. Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes. Essas 4 já se cumpriram. Ainda falta 3. Trombetas, expiação e tabernáculo. Está vendo? Os irmãos também veem que uma coisa puxa a outra. Você está estudando aqui, se você não conhece uma coisa do tabernáculo, que é o altar de incenso, você não consegue entender o que é incenso direito. Você menciona aqui a oferta de primícias, você tem que saber o que é a festa das primícias. Os irmãos sabem o que é? Olha, nós vamos estudar, em breve, nós vamos estudar 7 festas de Israel, para completar esse quadro aqui, né? Porque nós vamos estudar o Levítico até o 16, que eu falei com os irmãos. Já estudamos de 11 a 15, estamos pegando agora de 1 até o 7, depois de 8 a 10. Mas quando nós vamos estudar, nós vamos notar o seguinte, que Jesus, primeiro, ele cumpre a festa dos pães ázimos, porque festa dos pães ázimos é isso que está aqui, ó. Tá vendo? É a vida dele aqui na terra. Então, ele viveu primeiro para depois morrer como Páscoa, não é isso? É invertido. Agora, na nossa experiência é o contrário. A nossa experiência está certa, a ordem que está no Levítico 23. Primeiro você se converte, você conhece o Calvário, que Jesus morreu por você, e então agora você vai viver uma vida sem fermento. Se você viver uma vida sem fermento, então o que vai acontecer? Você vai experimentar primícias. O que é? É que a Bíblia diz que a festa de primícias é a ressurreição de Cristo. E depois da primícias, não é que você vai ter o Pentecoste, que é o nascimento da igreja. Está vendo? Então quando você estuda, tem que ser dessa maneira que nós estamos falando aqui. Não é? Então, aqui o que está acontecendo? Essa pessoa, o que ele misturou aqui? O que ele não conseguiu ver quando, ao invés de oferecer uma oferta de cereais, ele oferta como se fosse oferta de cereais de primícias? Irmão, o que é a oferta de cereais e o que é a festa das primícias? Cereais é a vida de Cristo aqui na terra, a vida que ele viveu aqui. Tá vendo? E as primícias é a ressurreição dele. Cristo é as primícias dos que dormem. Está escrito? Tá vendo? Ele é as primícias. Essa pessoa, o que aconteceu? Por causa do grau de entendimento, ele não consegue ver que Jesus viveu aqui na terra. Essa vida santa, puro como grão. Ele só vê a ressurreição. Então, irmãos, olha, como eu disse para os irmãos, o Levítico, essa parte das ofertas é uma parte difícil de estudar. Muito difícil. Os irmãos nem imaginam como é difícil. Né? Muito. Né? Mas espero que esteja dando uma luzinha para os irmãos, pelo menos, para a gente poder pegar um pouquinho do que o Senhor está falando conosco. Tá bom? Se o Senhor permitir, na semana que vem nós vamos concluir com a oferta de holocausto, que é o capítulo 1. Tá certo? Aí, concluindo o capítulo 1, nós vamos dar uma pincelada no 6 e 7, que nos fala sobre a lei das ofertas. Tá vendo? Aí nós vamos falar alguma coisa dessas ofertas para nós. O cumprimento dessas ofertas na nossa vida. Aí depois nós vamos compartilhar sobre capítulo 8, 9 e 10. E aí nós concluímos o nosso estudo até o capítulo que eu mencionei para os irmãos. O 15, se der, nós vamos falar um pouquinho sobre o 16. Aí nós terminamos o livro de Levítico. Tá certo? Eu sei que não é fácil para os irmãos. Eu sei que não é fácil para estudar. Mas se você, agora voltando para casa, para ler a oferta do holocausto, que é um capítulo, primeiro capítulo, observe como nós fizemos até agora. E separe num caderno, se é que você quer fazer, você não é obrigado a fazer, mas se você quer fazer, pegue num caderno e anote as diferenças. Quando você fizer a oferta e for, por exemplo, um bezerro, quando for uma cabra, uma ovelha, um gado, ou quando for uma pombinha ou rolinha, observe o que é feito com cada um desses animais. Está vendo? E você vai ver que são níveis de entendimento espiritual na nossa vida. Tá bom? Deus nos abençoe.